Glória a Deus. Saúde, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, nós estamos aqui, para a glória do Senhor, para mais uma ministração da aula da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus que hoje, domingo de Páscoa, dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição deste domingo é a lição 2, que nos fala sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Você que está nos prestigiando, acompanhando a lição da Escola Bíblica, se você tiver uma Bíblia, põe aí perto de você, vamos fazer juntos essa leitura. O texto de referência é o Salmo 2, Salmo 22 e o Salmo 110. O texto áureo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? A verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar para que todos o adorem. Os objetivos dessa lição é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Nós precisamos compreender as mensagens proféticas sobre o Messias que está no Antigo Testamento. Se nós observarmos a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nos fala sobre Jesus. E no Antigo Testamento são as profecias que nos apontam para o Messias. E nesses 3 salmos que eu disse para você, nós vamos ver as profecias a respeito do sofrimento de Jesus, a respeito do triunfo de Jesus e do reinado de Jesus. Então é muito importante que nós cristãos venhamos atentar para esta aula de hoje, porque é um momento especial, é uma data que nós, que foi escolhido para nós comemorarmos a ressurreição de Cristo. E essa lição vem falar sobre isso, sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, sobre a missão de Jesus e sobre o reinado de Jesus. Apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele tinha uma missão, e nós, como cristãos, nós também temos uma missão. Então, essa lição de hoje, ela vai nos retratar bem sobre esse assunto. O texto de referência, como eu disse, está no Salmo 2, do versículo 1, 2 e 3. Se você estiver acompanhando, dá seu joinha aí e para interagir com a gente, porque é muito bom que nós vivamos em união, porque o nosso Deus, ele é Deus de longe e é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Aonde você está aí e você está ligado na palavra do Senhor, o Senhor está contigo aí também, como está conosco aqui. Louvado seja Deus. Então vamos à leitura do Salmo de número 2. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo de número 22. Todos os limites da terra se lembrarão. O Salmo 22, versículo 27. Glória a Deus. Você pode abrir a tua Bíblia aí no Salmo 22, versículo 27. Glória a Deus. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Louvado seja Deus. Agora o Salmo 110. 110, versículo 1. Dá um tempinho para você acompanhar aí, achar aí o Salmo 110. E a bênção é grande. Glória a Deus. Amém? Vamos à leitura?
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essa é o texto de referência. Introdução. Nesta lição, estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para com todos os povos. O item 1 desta lição nos fala sobre profecias nos salmos messiânicos. Profecia nos salmos messiânicos. Como nós vimos no salmo de número 2, escrito por Davi, nós vemos que existem 3 profecias nesse salmo. A primeira delas é o povo se revoltando, né? A segunda delas é o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo e a terceira é o seu reinado. O item 1.1 nos fala sobre a revolta do povo contra o ungido de Deus. Se você tiver alguma dúvida e quiser comentar alguma coisa, posta aí nos comentários. Amém? A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 22, o Salmo 2, ele começa com uma pergunta, uma indagação. Por que se amotinam os povos e imaginam coisas vãs? Isso é uma pergunta que... Por quê? Aí você pode dizer assim, mas por quê que o povo se levantou, se revoltou? Porque quando se fala em a palavra amotinar, é irar-se, é revoltar-se. E o povo estava irado, estava revoltado. Tanto que eles pediram a morte de Jesus. E aí, nessa lição, o Senhor ele nos mostra, né, se nós olharmos lá quando os reis magos estavam lá cuidando das ovelhas, quando eles viram a estrela no Oriente, como eles já conheciam as profecias, eles foram procurar aonde estava o menino que nasceu. E eles foram procurar o menino no palácio do rei Herodes, porque nasceu o rei, normalmente assim, nasceu um rei, deve ter nascido num palácio. E eles foram procurar o menino no palácio do rei Herodes. E aí Herodes, naquele momento, Herodes já levou um susto, falou assim, opa, peraí, o rei sou eu, tem outro rei que eu não sei quem é. Aí ele inquiriu dos reis magos que quando eles chegassem lá, eles procurassem informações e viesse e falasse para Herodes aonde estava o menino, que ele iria o adorar. Mas na verdade ele não ia o adorar, ele ia matar. Mas Deus, o nosso Deus, que tem cuidado das nossas vidas e que as promessas de Deus, aquilo que Deus fala não cai por terra, Deus, ele orientou os magos que voltasse por outro caminho, porque o rei Herodes ia procurar o menino para matar, e o Senhor mandou que José pegasse a sua esposa e seu filho e descesse para o Egito. E aí, quando o rei Herodes viu que ele foi enganado, ele mandou o exército acabar com todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, olha só a revolta do povo contra o ungido de Deus. A palavra ungido de Deus se refere a Jesus Cristo. Se nós olharmos o Salmo 61, nós vamos ver que está dizendo, né, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então, Jesus Cristo, o ungido de Deus. E o segundo item desta lição nos fala sobre o triunfo do Filho de Deus, né? Como nós vimos, né, no item primeiro, nos fala sobre a revolta dos povos contra Jesus e antes mesmo dele caminhar, dele começar a andar. E quando ele começou o ministério dele na terra, nós vemos que o povo, os reis, ali já não foi mais só o rei, mas foi os povos, os reis, os príncipes, os sacerdotes, se levantaram contra Jesus.
Uns porque tinham inveja de Jesus, outros porque tinha medo de perder o trono, porque teve um certo momento que o povo queria consagrar Jesus como rei. Só que o reino de Jesus nós sabemos que não é deste mundo. Um dia ele vai vir reinar neste mundo, mas ainda não é o tempo. Então ali eles achavam que matando Jesus resolveria o problema. Tanto que eles viviam achando um jeito de pegar Jesus. E eles foram, até que eles conseguiram prender Jesus, crucificar Jesus, e eles achavam que era o fim. Mas, para a glória de Deus e para a misericórdia de nós, porque se Cristo não tivesse ressuscitado na cruz do Calvário, não tivesse ressuscitado de entre os mortos, a nossa fé seria vã, nós não teríamos salvação de maneira nenhuma. Mas glória a Deus que as promessas de Deus na tua vida não caem por terra. Louvado seja Deus. Nós vemos o quanto Jesus Cristo foi insultado. Certo dia eu estava lendo os evangelhos e ali eu pude ver que o povo não perdia a oportunidade, principalmente aqueles lá que se diziam os senhores da palavra, aqueles que se diziam os fariseus, os publicanos, os escritores, homens eruditos, eles não perdiam a oportunidade de ficar acusando Jesus de alguma coisa. E eles achavam que com a morte de Jesus, a solução estava solucionado o problema, aquilo que para eles achavam que era um problema. Mas, na verdade, aquilo que eles achavam que era um problema é a nossa vitória hoje. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E os Salmos, de número 2, versículo 1 e 3, nós vemos que eles revoltavam contra Jesus porque eles não queriam se submeter ao senhorio de Jesus. Eles não queriam se render a Jesus. E hoje, observando a palavra do Senhor, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, nós vemos que Jesus Cristo ele veio para os judeus, mas eles não o reconheceram, eles não o aceitaram. Mas a palavra de Deus ela nos diz que mas todos aqueles que crê nele, eles dão o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que crê no nome do Senhor. Então, graças a Deus que eles rejeitaram a Jesus. E hoje nós temos a salvação foi estendida para todos os gentios. Isso é bênção de Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, quando o Salmo diz assim, rompamos as suas ataduras, e isso eles não queriam que Jesus reinasse sobre eles. Mas nós, como servos do Senhor, eu fico pensando o Senhor me traz a memória sobre a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, você que está com a tua Bíblia aí perto, leia Colossenses 2,15. Louvado seja Deus. Colossenses 2,15 nos fala sobre o Senhor. Olha, diz assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, o Senhor, ele mostrou para eles que o que eles estavam fazendo e Jesus em si mesmo triunfou, porque quando ele morreu ali na cruz do Calvário, como eu disse, eles achavam que estava tudo, os problemas deles estavam resolvidos. Louvado seja Deus, mas Cristo ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ainda ele ficou por um espaço de 40 dias, dando instruções aos seus discípulos. Por quê? Porque o reinado de Jesus não tem fim. Louvado seja Deus. O reinado de Jesus não tem fim. Então, Jesus, ele triunfou. Louvado seja Deus. E nós em Cristo também seremos mais do que vencedores. E o item 1.3, o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-se
Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2:8 nos fala sobre isso. O Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, falando para Jesus: pede e eu te darei. Louvado seja Deus. Agora, o Senhor para nós, ele nos diz: olha, se pedirdes tudo aquilo que pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá. Louvado seja Deus. Então, já de antemão, eu quero dizer para você: se você está precisando de algo do Senhor, peça para Deus, peça para o Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Louvado seja Deus. E o Senhor falou para Jesus: pede e eu te darei. No Salmo de número 2, versículo 8. O decreto divino, escorçado nos versículos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Se você ler Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32, as nações serão reunidas em volta dele. Louvado seja Deus. E isso é estendido também à igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. As nações serão reunidas em volta dele. O seu reinado extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Você pode ver isso em Efésios. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Louvado seja Deus. Então, com os judeus, eles rejeitaram a Jesus porque não conheceram Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele nos fez uma promessa. Se nós vemos João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11, 12, nós vamos ver que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, e nós vemos que o Senhor, ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores, não somente dos judeus, mas de todos aqueles que aceitarem a palavra do Senhor. E aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, como está escrito aqui no final, no Salmo de número 2, versículo 9, sofrerão duro juízo. Não que o Senhor é ruim, não que o Senhor não tem amor, mas nós fazemos as nossas escolhas. E o Senhor, ele não vai contra as nossas escolhas. Se você escolher servir ao Senhor de todo o teu coração, você é bem-aventurado. Eu costumo dizer para as pessoas que você pode imaginar uma galinha com vários pintinhos debaixo dela. E por cima, um monte de gaviões voando, só esperando o pintinho sair debaixo da galinha. Quando ele sai debaixo da galinha, ele é presa fácil na mão do inimigo. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Alguma dúvida, você pode postar aí nos comentários, né? E a sua dúvida será sanada, tá bom? O item 2. Um dos objetivos dessa lição é mostrar o sofrimento do Messias. O item 2 nos fala sobre o sofrimento do Messias. Encontramos nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. No Salmo 22, nós vamos ver o sofrimento do ungido do Senhor, expresso de forma poética e tipológica. O Salmo 22 é também chamado o Salmo da Cruz. Por que o Salmo 22 é também chamado o Salmo da Cruz? Porque ele retrata bem o sofrimento de Jesus, quando Jesus estava ali em grande agonia. Ele retrata bem quando Jesus, ele bradou em alta voz e rendeu o Espírito. Por isso o Salmo 22, ele é chamado de Salmo da Cruz. E nós vemos que esse salmo, ele é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento. E todas as referências diz respeito a Jesus Cristo. E
O item 2.1 nos fala sobre a sujeição ao abandono. A palavra do Senhor, em Isaías, no capítulo 59, nos diz assim, olha, a mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e impede que ele vos ouça. E o que Jesus fez, né, por nós? Ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Se você ler Isaías 53, você vai ver que está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esse ato de Jesus de tomar sobre si todas as nossas cargas de pecado fez com que Jesus ficasse separado de Deus. No momento da crucificação, Jesus se sentiu abandonado, se sentiu desprezado. E ele era desprezado pelos homens. Se você ler o Isaías 53, você vai ver que ele era o mais indigno, de qual os outros viravam o rosto. Nós não fizemos dele caso algum, mas ele foi moído pelas nossas culpas. Então, Jesus Cristo, ele se sujeitou ao pior dos sofrimentos, o abandono, o desprezo. Tanto que quando ele estava ali, morrendo na cruz do Calvário, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Tamanho sofrimento de Jesus. E muitas das vezes, nós, com a nossa atitude também, desamparamos Jesus. Quando? Quando a gente rejeita a palavra dele, quando a gente rejeita ser obediente a ele. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque eu acredito que todo mundo, até mesmo um ateu, se ele pudesse contemplar Jesus no céu, ele queria ir para lá, né? E nós cristãos, o nosso alvo é Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso alvo é passar a eternidade com Cristo. Vamos se esforçar para isso, porque a bênção é grande. Louvado seja Deus. O item 2.2 nos fala sobre zombaria e desprezo. Se você observar a palavra do Senhor, quando na crucificação de Jesus, ali tinha muitas pessoas ali, né? Tanto que quando Jesus estava levando a cruz para o Gólgota, teve um momento que ele caiu, a cruz era muito pesada. Aí pegaram um homem, um certo Cirineu, para carregar a cruz para Jesus. Quando ele estava lá em grande agonia, nós vemos que ele foi crucificado entre dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda dele. E aquele que estava sendo crucificado à esquerda de Jesus também zombava de Jesus, desprezava Jesus, assim, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Não tinha temor, não tinha reverência. E os soldados que estavam ali falaram assim, quando viram Jesus falando essas palavras, Eli, Eli, lama sabachthani, eles disseram, não, ela está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem tirar ele da cruz, vem ajudar ele. Aí o outro pegou, bolhou uma cana num fel, colocou na boca dele. Olha quanto sofrimento, né? Zombaria fizeram de Jesus. Pegaram as vestes de Jesus, rasgaram as vestes de Jesus, lançaram sorte sobre ela. Mas Jesus suportou tudo. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. E ele não abriu a sua boca. Isso nos mostra o quê? Que quando nós estamos passando por situação difícil, porque o Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas a nossa aflição aqui nessa terra não é nada comparado com o sofrimento que Cristo teve ali na cruz do Calvário. Então, quando você estiver passando por alguma aflição, por algum momento difícil, lembra de Jesus Cristo. Lembra que ele era santo, que ele é santo, que ele nunca pecou, que ele nunca cometeu uma falha, por menor que seja, e passou por tudo isso por causa de nós, que somos cheios de falha, cheios de imprudência,
e que todos os dias nós carecemos da misericórdia do Senhor, porque a misericórdia de Deus, ela se renova, ela é nova a cada manhã sobre as nossas vidas, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já seríamos consumidos, porque você pode ver que o mundo é tão cruel, que quando Davi, o profeta Natan falou para ele assim, que era para ele escolher 3 coisas, uma delas era cair nas mãos dos homens, outra era cair nas mãos de Deus, e outra era que a peste o alcançasse. Ele falou assim, olha, caia eu nas mãos do Senhor, porque o homem não tem misericórdia. Então, nós precisamos estar mesmo nas mãos do Senhor, agarrados do Senhor, porque a bênção é grande. Jesus passou por desprezo e zombaria, e muitas das vezes nós também somos desprezados, as pessoas às vezes até zombam de nós, porque o mundo não aceitou Jesus. E com certeza também não aceita nós. Mas nós somos triunfantes em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, eu digo para você que está junto conosco, se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Amém? O terceiro é o sofrimento, o item 2.3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Assim como o sofrimento de Jesus não impediu ele de cumprir a missão, as nossas aflições aqui nessa terra não pode nos impedir de herdar a coroa da vida. Por isso que o Senhor diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por quê? Porque ele foi fiel até a morte. Então, item 2.3, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O verso 22 do Salmo 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixara de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso como para se referir a Jesus Cristo. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. Então, o que acontece? Eu aprendi, no Salmo 22 mesmo, versículo 3, que Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, é muito importante que você, quando você estiver passando por uma situação difícil, louve ao Senhor, cante hino de adoração a Deus. Isso é tão maravilhoso que quando eu estou passando por alguma situação, eu me apego ao Senhor através do louvor. E eu creio na mensagem que está sendo enviada para mim através daquele cantor, daquela cantora, serva do Senhor, que está transmitindo a mensagem de Deus através do louvor. E quando você louva o nome do Senhor, o Senhor, ele está pertinho de você, porque ele habita no meio dos louvores. Louvado seja Deus. Então é muito importante que nós não venhamos ser murmuradores, porque Jesus, diante de todo o sofrimento, ele não murmurou, ele não ficou, resmungando, desanimando, não vou fazer isso, não vou mais, não vou desistir. Não, ele não desistiu. E a palavra do Senhor diz que aquele que lança a mão no arado e recua, o Senhor não tem prazer nele. O Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para ser covarde. O Senhor nos chamou para ser vencedores. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de perseverança, de persistência. Ele não desistiu do alvo. Ele não desistiu da missão que ele tinha aqui na terra em nosso favor. E nós não podemos desistir também, porque a desistência, ela pode custar, vai custar um preço muito alto para aqueles que viram as costas ao Senhor. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Tanto que se você for ver, em todo tempo, o diabo queria que Jesus desistisse da cruz, porque ele queria nos tragar vivo. E como Jesus não desistiu da cruz, ele não tem esse poder sobre nós. Louvado seja Deus. Então não desista não.
Vai em frente. Tá difícil? Continua caminhando. Louve ao Senhor, porque é importante nós louvarmos o nome do Senhor. É importante nós crermos que o Senhor, ele é fiel. E quando você crê, você vai ver que Deus age no meio dos louvores. Quando você está louvando o nome do Senhor, você pode ter certeza que a vitória é tua, em nome de Jesus. O sacerdócio de Jesus, o sacerdócio real e os salmos missionários. Louvado seja Deus. Eu, estudando essa lição, porque se tem uma coisa que eu tenho prazer, é de estudar, é de comentar, é de meditar, é de interagir com a palavra do Senhor. E vendo isso, eu vi que, às vezes, a gente, como eu passei por uma experiência assim, eu estava assim numa grande dificuldade, não, tipo assim, eu tranquei meu carro com a chave no contato, eu não tinha chave reserva e eu não conseguia abrir o carro de jeito nenhum, estava longe de casa. E o que eu fiz? Encostei no carro, comecei a louvar o nome do Senhor. Olha se não foi um ser celestial que veio em meu socorro. Aí eu estava ali louvando o hino que fala assim: a tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus, receba a sua bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer na unção de Deus e no seu poder. Eu estava cantando esse hino, a hora que eu acabei de cantar esse hino, né, Deus falando comigo através do hino que eu estava louvando o nome do Senhor com ele. A hora que eu acabei de cantar esse hino, um ser com a chave na mão chegou perto de mim, e eu estava encostado no carro, chegou perto de mim e falou assim para mim: você está com algum problema? Né? Como Jesus Cristo falou para aquele que estava clamando para ele assim: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava, mas o Senhor queria ouvir ele falar. E naquele momento que eu estava ali encostada cantando, normal uma pessoa encostar num carro e ficar cantando, fazendo alguma coisa. E eu só estava cantando em adoração a Deus quando chegou aquela pessoa perto de mim e falou assim para mim: você tá com algum problema? E já estava com a chave na mão. E detalhe, não tinha nenhum carro, nem atrás, nem na frente. Eu falei assim: o carro trancado e a chave no contato, eu não tenho como abrir. Aquela chave abriu meu carro milagrosamente. Olha, foi uma bênção de Deus. Quando eu entrei no carro, olhei para trás, cadê aquela pessoa que estava com a chave perto de mim? Por que eu estou falando isso para você? Por que Deus me fez lembrar desse testemunho que aconteceu comigo? Porque aqui o sacerdócio real de Jesus nos leva a conhecer Melquisedeque, um sacerdote, um rei, que viveu aqui nessa terra. E como está escrito em Hebreus, no capítulo 7, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, nem princípio de dias e nem fim. Então, ou seja, ele era um ser celestial na terra. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E quantas das vezes Deus já enviou um anjo perto de você e você talvez não tenha tratado ele como se deve tratar. Louvado seja Deus. E não, nós vemos aqui que o sacerdócio de Jesus, olha só, estudadas as questões relativas às profecias, o sofrimento do Messias e seu sacrifício, conforme o Salmo 22 e 22, cabe-se destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Então nós vamos frisar isso agora, né? O sacerdócio da ordem de Melquisedeque está relatado no Salmo 110, versículo 4. Você que tem a tua Bíblia, você pode confirmar o que eu estou falando aqui. O Salmo 110, versículo 4, informa acerca de um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é retratado em Hebreus, no capítulo 5, versículo 6. Nos fala também
sobre o sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, o Melquisedeque, ele era um rei de justiça e um rei de paz. E Jesus Cristo, ele é justo. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Melquisedeque não teve sucessor. Jesus Cristo também não tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível e sem pecado. Então, quem viveu na época de Melquisedeque, eu acredito que se ele vivesse hoje, Melquisedeque vivesse hoje aqui na Terra, nós estaríamos com um ser celestial no meio de nós. Porque não tinha princípio, não tinha fim. Jesus Cristo também não tem princípio nem fim. Ainda que, para muitas pessoas, Jesus Cristo tem 2020 anos. Ainda que para uns, Jesus Cristo começou a existir só na época que Maria deu a luz a ele. Mas nós sabemos que Jesus Cristo ele é desde a eternidade. Ele não tem princípio de dias e também não tem fim de dias. Ele morreu, mas ele ressurgiu dentre os mortos, porque ele é a própria vida. Louvado seja Deus. Então, o ministério, o sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, como eu disse, ele já sofreu tentações, né? Como qualquer ser humano sofre tentação, porque quando ele estava aqui nessa terra, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E nós somos 100% carne, mas quando nós nos rendemos a Cristo, nos rendemos, a palavra de Deus ela fica entronizada em nós, nós somos espirituais. Então nós podemos vencer também todas as tentações, tendo temor e tremor da palavra de Deus. Amém? Alguma dúvida, algum comentário, você pode postar aí nos comentários. Nós agradecemos. Dá o seu joinha aí. Glória a Deus. Os salmos messiânicos, salmos missionários. Nós vamos ver no Salmo 63, item 2, 3 da lição. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo, compete observarmos os salmos 67 e o salmo 117. O salmo 67 e o salmo 117, nós observamos um dever missionário. Estabelecem para nós um dever missionário. Assim, o livro do Salmo nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, mas, por causa disso, nós devemos clamar a Deus por misericórdia e bênção, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Então, nós podemos observar, através do livro dos Salmos, assim o livro do Salmo nos convoca não apenas para conhecer a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso nós devemos clamar ao Senhor. Se nós observarmos os evangelhos, nós vamos ver, por exemplo, o evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos os povos. Quem crer e for batizado será salvo. E assim, no final de todos os salmos, todos os evangelhos, só não me lembro de João, mas fala sobre isso. O Senhor falando, dando instruções aos discípulos, que era para eles ir. E esse Salmo 67, se você quiser acompanhar a leitura, né, é muito importante que você veja esse Salmo 67. Diz assim, ó, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Salmo 67, 1. O versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho
e em todas as nações a tua salvação. Então, quando nós pedimos a bênção do Senhor para as nossas vidas, nós devemos se lembrar das nações, dos povos que estão sofrendo sem Jesus, dos povos que estão gemendo, carregando um fardo pesado e não sabe como ter alívio desse peso. E Jesus Cristo, ele é aquele que nos alivia, que nos alegra. Então, se você ainda não fez essa oração ao Senhor, faça essa oração do Salmo 67. Pede para o Senhor resplandecer sobre ti, sobre o teu rosto, né? Fala para o Senhor ter misericórdia e abençoe você e faça resplandecer a palavra dele em você, para que todas as pessoas possam ver você e se aproximar de Deus por você. Pedir a bênção do Senhor para que, sabe, quando você está andando assim, alguém chama você e fala assim: ô irmão, ô irmã, ora por mim. Aonde é a tua igreja? Eu quero ir lá, quero congregar lá. É mais ou menos isso que o salmista, quando ele fez essa oração, ele estava falando para o Senhor. Olha só, para que se conheça na terra o teu caminho. Sabe aquela pessoa que está cansado, está sofrendo, está abatido, está passando por uma situação muito difícil. E ele vê você, talvez, passando pela mesma situação que ele, mas está glorificando a Deus, não está abatido, não está com murmuração, com reclamação. Ele vai chegar em você e falar assim: mas escuta, você está nessa situação, você está, meu senhor, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e você vai ver a vitória. Deus, ele vai te honrar, porque você profetizou, e a pessoa vai ver que Deus abençoou você. Ele vai assim: opa, eu quero servir o Deus que você serve. Eu quero congregar com você. Já teve pessoas que falaram para mim: eu quero ir na tua igreja. Por quê? Porque vê o testemunho, e a tua modo de viver já é um testemunho vivo que Cristo está na tua vida. Então, esse salmo, nós aprendemos através desse salmo a pedir para que o Senhor ele venha nos abençoar. Não para que a gente, tipo assim, fique numa redoma de vida e não apareça para ninguém. Não, é para que as nações sejam alcançadas através de nós. Tanto que quando Deus ele envia o Espírito Santo sobre uma pessoa, ele tem um propósito. Não é em vão. Não é só para a pessoa falar língua estranha. Não é só para a pessoa ficar no reteté. Mas é para que as nações conheçam a Cristo através da nossa maneira de viver. Tanto que Jesus Cristo, nós vemos que ele esvaziou-se da sua glória e tomou a forma humana e sofreu para que o povo pudesse se aproximar dele. Tanto que ele não nasceu lá no palácio. Talvez se ele tivesse nascido lá no palácio, aqueles mais humildes falaram: opa, não vai querer me ouvir, porque, nossa, ele está acima de mim. Não, mas Jesus se humilhou. Ele ficou abaixo, como servo. Ele mostrou que todos podem alcançar Jesus. Todos podem alcançar. O rico, o pobre, o mais miserável dos homens pode alcançar Jesus. Porque ele se humilhou, mas se humilhou no último, ele se humilhou. Desde o nascimento dele, ele se humilhou. Nasceu lá na estrebaria, no meio dos animais lá. E então não tem por que a gente recuar no que diz respeito a Jesus. Não, nós devemos se aproximar mais e mais dele. E pedir a bênção dele para que, sobre a nossa vida, para que as pessoas venham ver Cristo em nós e eles venham enxergar o caminho. Porque só há um caminho que nos leva a Deus. Então, o Salmo 67, ele nos vem falando sobre isso. Louvado a Deus. E o Salmo 117 nos fala sobre louvor. Louvor. Aquilo que nós comentamos agora há pouco.
que todos os povos louvem ao Senhor. Salmo 117. Segundo Kidner e Champlin, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Hallel, louvor. O Salmo 113 a 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo, é um chamado universal. Um chamado universal. Todas as nações, todos os povos, todos louvem ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia que eu costumo, Deus sempre me faz lembrar dele, que fala assim, ó, se o meu povo que chama pelo meu nome. Aí eu costumo dizer para todo mundo, olha, todo mundo é povo de Deus. Independente da religião, independente do grau social, independente de qualquer coisa. Todo mundo é povo de Deus. E esse salmo, ele diz assim, olha, todos os povos louvem ao Senhor. Todos os povos. Porque todos nós somos criação de Deus. O Senhor, ele é o nosso Criador. E a Ele nós devemos render glória, louvor, adoração, porque Ele é o único digno de todo louvor, toda glória, toda adoração, porque tudo que há na terra é criação do Senhor. Tudo que há na terra. Então, mais digno de honra, de glória e louvor é o Criador e não a criatura. Então, eu costumo dizer para as pessoas que todo mundo é povo de Deus. Mas nem todo mundo chama pelo nome do Senhor. Cada um desvia o caminho que ele acha que ele deve, mas, como diz um salmo, diz assim, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Nós fazemos menção do nome dele. Então, como eu disse, todo mundo é povo de Deus, mas nem todo mundo chama pelo nome de Deus. E se nós pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa vida, para anunciar o Evangelho, para mostrar Jesus para o mundo, para que o povo venha ver que Jesus Cristo não está mais crucificado, que Jesus Cristo não está mais pendurado no madeiro, o túmulo não deteu Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E é Ele que está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Se nós mostrarmos isso para o mundo há de se chegar ao Senhor. Né? Quando Jesus Cristo ele falou para os discípulos ir por todo mundo, ele falou assim, olha, e eu lhes dou poder. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, o Senhor, por isso que o Salmo 167 nos mostra que nós devemos pedir ao Senhor. O Senhor diz pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, abençoa as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos para que nós venhamos alcançar almas para o teu reino. Porque nós temos um chamado. E o discípulo, ele é submisso ao seu Senhor. E o Senhor disse, nós somos discípulos de Jesus. Porque o que é discípulo? É aprendiz. A cada dia nós estamos aprendendo do Senhor. Eu estou aqui passando para você, mas na verdade o Senhor está passando através da minha vida, porque eu estou aprendendo. A palavra está indo para você, mas também está vindo para mim. Nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós devemos seguir as pisadas de Jesus. O que ele fez, nós devemos fazer também. Então vamos ser missionário. Você pode ser missionário na tua casa, você pode ser missionário para os teus vizinhos. Tudo que o Senhor fazer na tua vida, por menor que seja, conta a benção. Fala para você, olha, hoje eu tenho uma coisa para te contar. Olha, eu estava assim, 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 e eu fiz isso, Jesus fez isso na minha vida. A pessoa vai atentar e vai assim, opa, quando ele estiver passando por uma situação, ele vai se lembrar do testemunho que você deu. E aí ele vai também pedir misericórdia para Deus. Enquanto eu estou falando isso, o Senhor me faz lembrar de um testemunho na escola que eu trabalhava. Eu sempre gostei de falar aquilo que Deus fez na minha vida. E qualquer coisa, por mínimo, por menor que seja, que o Senhor tenha feito, que eu te pedi, o Senhor fez, eu gosto de falar.
Até mesmo quando o Senhor me repreende também por causa de algo que eu achava que eu estava certo, eu não estava, e Deus me repreendeu através da palavra, eu também gosto de falar. E eu sempre falei para minha amiga que trabalhava comigo. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: ai, Jô, sabe, essa manhã eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. Aí eu peguei e falei para Deus: Senhor, se o Senhor curou a Jô, cura eu também. Então, naquele momento, ela pôde se lembrar dos meus testemunhos. Então, é muito importante que você não ignore, por menor que seja aquilo que Deus fez na tua vida. Passe para as pessoas. Isso é fazer missão. Isso é alcançar vidas. Porque no momento da dificuldade, Deus vai fazer a pessoa lembrar daquilo que você falou para ela. Então, esses Salmos 67, 117, nos chama a atenção para fazer missão. E Jesus Cristo, quando ele estava ali, esse salmo se cumpriu na vida dele. Louvado seja Deus. E vai se cumprir na tua vida também. Porque toda a Escritura, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quando fala do homem, está falando do homem, da mulher e todo mundo. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é para nós, é para mim, é para você. Louvado seja Deus. Então, como está escrito aqui, o texto de Salmo 67, versículo 2, revela este propósito, para que o verso menciona caminho e salvação. O verso menciona caminho e salvação. Vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Então Deus ele tem um padrão para as nossas vidas. Um padrão para as nossas vidas. E nós vamos aprender na palavra do Senhor. Por isso eu digo para você, nunca se esqueça da palavra de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que nós temos que ter, em relação à palavra, ela tem que ser tão importante para você quanto o teu arroz com feijão, quanto o seu pão de cada dia. A palavra do Senhor ela tem que ter a mesmo, ou ser mais importante do que isso. Porque tanto que Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quanto mais nós se aprofundamos na palavra do Senhor, nós vamos viver o padrão divino para o nosso viver aqui nessa terra. Porque aqui nessa terra nós estamos nos preparando para passar a eternidade com Cristo. Nós estamos como uma noiva que se prepara para o dia do casamento. Louvado seja Deus. E o Senhor ele vai vir buscar a sua noiva. E nós somos a noiva de Cristo. Então o Senhor tem um padrão para nós. E nós precisamos saber sobre isso. E cada dia o Senhor vai nos ensinar à medida que nós nos interessamos pela palavra dele. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. Assim o Senhor será adorado por todos os povos. Então, que nós não devemos ser egoístas, né? Ah, não, eu quero só para mim. Por exemplo, o povo judeu, de certa forma, eles foram egoístas. Eles tinham rejeição dos gentios. Eles não se misturavam com os gentios. Sendo que o Senhor ele falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor fala para nós, ide pregar o evangelho a toda criatura. Tem pessoas que só pregam se for lá para os Estados Unidos, lá para a Índia, para o Japão, lá para aqueles lugares para lá. Mas você pode, como eu disse, você pode ser missionário onde você mora, para a tua família. Às vezes você não pode falar de Jesus para a tua família porque eles não aceitam, mas você pode, com a tua maneira de viver, com os teus testemunhos, você pode alcançar eles. E com a tua oração, perseverança, a gente não pode desanimar e nem desistir, porque o Senhor não nos chamou para desistir. Louvado seja Deus. O item 3.3 nos diz que todos os povos louvem ao Senhor. Todos os povos louvem ao Senhor. Salmo 117, né? Já falei sobre isso. Glória a Deus. São dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade.
A ênfase real sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Ou seja, eu não vou servir ao Senhor só pelo que Ele faz para mim, mas eu vou servir ao Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele é aquele que eu aprendi a amar e quero amar, adorar por toda a eternidade. Não importa se Ele, não importa o que Ele faz para mim, importa o que Ele é para mim. Dependendo do que Ele é para você, você não vai na igreja somente para buscar uma bênção. Ou seja, você não vai na igreja buscar uma bênção, você vai na igreja conhecer Jesus através da palavra. Você vai ter maior intimidade com Jesus. Não importa, por exemplo, agora nós estamos praticamente proibidos de fazer culto nas igrejas para não evitando a aglomeração. Mas na nossa casa, no meio da nossa família, nós podemos cultuar o Senhor. Nós podemos adorar a Deus. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que falam assim, se Deus não fizer isso para mim, eu vou deixar Ele. Ou seja, a pessoa só está adorando a Deus pelos feitos, não pelo que Ele é. E nós devemos adorar pelo que Ele é. Louvado seja Deus. Porque se nós adorarmos pelo que Ele é, não importa se a gente está sofrendo, se está rindo, se está chorando, nós estamos adorando ao Senhor. Porque o que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus. E eu aprendi, e peço a Deus que eu nunca há de esquecer, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Teve vezes na minha vida que eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sei no que isso vai me beneficiar, mas eu creio que isso está cooperando para o meu bem. Isso está cooperando para com a minha vida. Não sei como, mas eu sei que está, porque tu és fiel. Então nós devemos adorar o Senhor não somente pelos feitos que Ele tem feito, mas pelo que Ele é. Louvado seja Deus. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletir sobre o caráter, a essência. Deus é amor, é fiel. O apóstolo Paulo citou esse salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Então, nós precisamos conhecer a Deus para que nós venhamos mostrar a Deus para o mundo. Nós temos uma missão, a missão de anunciar Jesus a todos os povos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Conclusão. Mais uma vez eu quero dizer para você que se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários. Conclusão. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade. Louvemos a Deus. Porque Deus, Ele não esperou ser amado por você para te amar, mas Ele te amou primeiro. E o amor dele fez com que Ele enviasse Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. Louvemos ao Senhor por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Você que está no grupo da Escola Bíblica Dominical, as perguntas estão foram postadas ontem. E se você puder responder, responda. Se você gostou da aula, dê um joinha aí. Que Deus venha abençoar a tua vida. E eu louvo a Deus pela tua vida. Que a paz do Senhor, o amor de Deus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém.